Continuando aqui o nosso vídeo da aplicação Mestre Detalhe, aqui nesse vídeo 6 eu vou estar explicando como está inserindo esses campos aqui no meu formulário de clientes. Para isso aqui eu vou ter que abrir meu formulário de clientes, eu vou aqui nesse enviar o formulário e vou selecionar formulário cadastro cliente. Então, para passar esses dados para cá, antes eu preciso fazer uma configuração. Eu vou selecionar meu formulário cadastro de cliente, vou aqui no menu File e vou selecionar essa propriedade aqui, Use Unit. Eu vou usar aqui a Unit 5, que no caso é o nosso Data Module. Eu vou clicar aqui em OK. Agora que eu fiz esse procedimento, eu vou estar adicionando cada componente. Eu posso selecionar um componente por um, ou eu seleciono aqui todos os componentes e adiciono tudo de uma vez. Seleciono e trago. Aqui os componentes estão um pouco grande. Então eu vou aqui na propriedade Widget. Eu seleciono aqui o dbEdit3, que é o telefone. Venho na propriedade Widget, que é o tamanho da largura. Eu vou colocar aqui 100. E aqui no nome eu vou fazer a mesma coisa. Eu clico aqui no nome, venho aqui no Object Inspector. Lembrando que se o Object Inspector não estiver visível, você vem aqui no menu View e procura aqui Object Inspector ou aperte o F11. Então vou selecionar meu componente aqui, dbEdit2, e selecionar aqui a propriedade Widget. Eu vou estar atribuindo aqui 170. Agora eu seleciono o campo aqui de cima para ele armazenar as configurações, para ele salvar e mostrar ali no formulário. Agora eu vou estar alterando o nome que está aqui nos campos, no caso esse label. Eu vou selecionar esse de cima aqui, que é o ID, que para nós aqui é código. Então eu vou colocar aqui código. Eu seleciono a propriedade Caption e troco o seu nome de ID para código. Você pode estar fazendo aqui também no nome e no telefone. Agora eu vou adicionar um DB Navigator, que ele vai controlar os registros que serão armazenados na minha tabela cliente. Esse componente DB Navigator, ele vai se conectar com esse data source aqui. Ele não se conecta direto à tabela, por isso que nós colocamos esse data source. Então eu vou vir aqui na Unit 4, que no caso é o nosso cadastro de cliente, e eu procuro aqui na Tool Palette a aba Data Controls. E aqui eu procuro aqui DB Navigator. Selecionei ele aqui. Agora eu vou ligar esse DB Navigator nessa Unit 5, que no caso é o meu data source. Eu vou trocar aqui o nome do data source para ficar melhor visível. Eu vou colocar aqui data source cliente. Agora eu vou voltar aqui na Unit 4, selecionar o DB Navigator e vir aqui na tua propriedade data source. E vou selecionar aquele data source lá, data source cliente. Vejam aqui que ele dá data module dados, que é o nosso data module, a nossa Unit 5, ponto data source cliente, ou seja, o data source que está dentro do data module dados. Selecionei aqui e vejam, aqui ele está mostrando tudo desabilitado. Por que ele está mostrando desabilitado? Quando nós criamos a tabela cliente, a sua propriedade aqui, por padrão, está desativado. Se eu ativar essa propriedade, ativar a nossa tabela cliente, aqui ele já vai dar a opção de adicionar um registro e as outras opções aqui. Eu vou voltar aqui, desativar essa propriedade na tabela cliente, sua propriedade Active, e vejam, ele está fechado. O DB Navigator está desativado. Então eu preciso estar inserindo um código que ele faça isso toda vez que eu selecionar meu formulário cadastro de cliente, ele faça isso automático. Como eu vou estar fazendo isso? Eu vou selecionar o meu formulário,
Tá vendo aqui que ele está selecionado. Aqui está na extremidade. No Object Inspector ele está aqui, ó, formulário cadastro cliente. E eu venho aqui na propriedade eventos, ou seja, nos seus eventos. Eu vou procurar aqui a propriedade onShow. Vou dar 2 cliques aqui. E vou escrever o seguinte linha de código. O nome do nosso datamodule, ponto, o nome da nossa tabela, ponto open. Lembrando de estar acrescentando o ponto vírgula no final do código. Aqui ficou então datamodule dados, ponto addTable, que é a nossa tabela, cliente, addTable cliente, ponto open. Esse código aqui vai abrir nossa tabela quando o formulário for aberto, no caso quando o formulário receber o foco. Se nós fazemos isso no formulário quando nós abrimos, nós devemos fazer também quando o formulário se fechar. Eu vou aqui no evento onClose, dar 2 cliques aqui, ele vai abrir um procedimento, begin e end, e aqui eu vou estar adicionando o seguinte código. É o mesmo código aqui de baixo, datamodule dados, ponto, o nome da tabela, só que aqui em vez de ser open, vai ser o comando close. Então eu vou aqui, datamodule dados, ponto addTable cliente, ponto close. Feito isso, a nossa aplicação vai abrir a nossa tabela automaticamente e vai fechar quando o formulário ser fechado. Eu vou voltar aqui no formulário, eu vou clicar aqui nesse atalho que vai me mostrar o formulário. Eu seleciono aqui formulário cadastro de cliente. Eu vou selecionar o meu DB Navigator. Depois que eu seleciono o componente, eu seguro a tecla Ctrl e aqui eu posso estar direcionando esse componente com as setas para cima, para baixo, para o lado. Assim eu posso estar organizando melhor meu formulário. Eu vou diminuir esse formulário aqui está muito grande. E agora aqui eu vou executar a aplicação. Eu vou aqui no menu cadastro de clientes e aqui ele já abre a opção de estar cadastrando o meu primeiro cliente. Só que antes de estar fazendo isso, tá vendo que esse campo código ele é automático. Ou seja, nós devemos fazer aqui um procedimento que quando nós clicarmos aqui em adicionar um campo, esse código aqui não esteja habilitado para ser digitado. Porque como esse campo aqui é automático, é um número automático que começa no número 1, número 2 e vai até infinito, o nosso usuário não precisa estar se preocupando para estar digitando esse código. Então, eu farei isso no próximo vídeo. Até mais!